Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o transformador. Esta aula aqui é uma aula mais avançada se comparada com a aula que nós já temos do canal, que é a aula sobre introdução ao transformador. Essa aula aqui já é um nível intermediário, tá? Vamos fazer o que nela? Vamos fazer uma revisão sobre o transformador, só que vamos estudar o quê? Vamos estudar melhor o funcionamento dele, no que diz respeito à indução eletromagnética que permite o funcionamento do transformador. Além disso, vamos falar um pouquinho mais sobre como ele é constituído, tá? A questão do núcleo dele, a questão do uso de ferro laminado para o núcleo dele, beleza? E também vamos falar um pouquinho sobre o transformador de núcleo de ferrite e os diversos tipos de transformadores no que diz respeito ao seu formato, transformador EI, transformador toroidal, que isso aqui vai ser importante para quê? Para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo na eletrônica analógica. Beleza, gente? Vamos lá? Façamos uma pequena revisão sobre a teoria do transformador. O que é o transformador? O transformador é uma máquina elétrica que manipula a tensão alternada. Manipula o quê? Manipula o nível da tensão alternada para que ela esteja num nível de tensão adequado para o serviço que a gente quer. Imaginemos que eu tenho uma tensão alternada elevadíssima. E eu preciso trabalhar num circuito que essa tensão alternada seja menor. Então eu tenho que diminuir essa tensão alternada, diminuir a amplitude dela. No caso, eu posso usar um transformador. Ele é composto por quem? Por dois enrolamentos. Tá? No básico, basicão. Onde a tensão alternada chega, nós chamamos de enrolamento primário. Onde a tensão alternada sai, nós chamamos de enrolamento secundário. Nesse caso aqui, a tensão alternada chega grande e sai pequenininha. Então esse aqui é chamado de transformador abaixador. Abaixador de tensão. Pode acontecer o contrário? De eu chegar com uma tensão alternada pequena e eu precisar que ela seja uma tensão alternada grande? Pode. Use-se também o transformador. E a regra continua a mesma coisa. Onde a tensão alternada chega é o primário. Onde ela sai é o secundário. Nesse caso aqui, a tensão alternada chegou pequena e saiu grande. Então esse aqui é um transformador elevador. Transformador abaixador e transformador elevador. Esse aí é um tipo de transformador. Tem outro tipo de transformador que a tensão alternada chega num valor e na saída dele sai no mesmo valor. Isso aqui não aumenta nem diminui o nível de tensão. Esse aqui a gente chama de transformador isolador. Também é muito usado, depois a gente vai falar sobre ele. Mas se chega um valor de tensão, sai o mesmo valor de tensão. A diferença é que não tem mais relação com a referência da rede aqui. Ele fica totalmente isolado da rede, só através de campo magnético. Mas como é que o transformador funciona exatamente? É o seguinte, como eu já falei, o transformador é composto por dois enrolamentos. Tá? Onde chega a tensão, chamamos de enrolamento primário. Onde sai a tensão, chamamos de enrolamento secundário. O que vai determinar se ele vai elevar a tensão ou reduzir a tensão, ou deixar do mesmo jeito, é a relação de espiras do enrolamento primário para o secundário. Como é que é feita essa questão das espiras? O transformador ele tem essa partezinha aqui, que nós chamamos de carretel. É aqui que é colocada as espiras, que são enroladas as espiras. Esse exemplo aqui, ó. É feito o quê? Colocado uma volta de espira. Uma espira de uma volta. 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. E por aí vai. Fazendo o enrolamento. Fazendo isso que a gente chama essa parte aqui de enrolamento. Geralmente é feito assim, ó. Tanto o enrolamento primário quanto o secundário são colocados no mesmo núcleo, no mesmo carretel. Em geral é feito o seguinte, primeiro a gente enrola o primário,
Aí depois a gente vem e coloca as espiras por cima dele, coloca as espiras do secundário. O que a gente falou? Se a tensão chega grande e eu quero que ela saia pequena aqui, como é que eu faço? Basta fazer o quê? Basta que no primário tenha muitas espiras e que no secundário tenha poucas espiras. Então, se eu chego com uma tensão aqui de, por exemplo, na tensão alternada, então a tensão RMS. Se eu chego aqui com 220 volts AC, tensão alternada, e eu quero reduzir para 12 volts, alternado também, eu tenho que pegar um transformador que o primário dele tenha muitas voltas, que o enrolamento primário tenha muitas voltas de espira, e que no secundário tenha poucas voltas. Então eu vou ter um transformador que vai pegar a tensão 220 e vai reduzir para 12 volts. Transformador abaixador de tensão. E se eu quiser o contrário? Entrar com uma tensão baixa e sair com uma tensão alta. Por exemplo, entrar com 5 volts AC. E em alguma aplicação lá eu queira 500 volts VAC. O que eu preciso fazer? Basta que no primário, lembra, primário é sempre onde chega a tensão. Eu vou chegar com uma tensão alternada pequenininha e no secundário eu vou sair com uma tensão alternada elevada. Como eu faço isso? Basta que no primário eu tenha poucas espiras e que no secundário eu tenha muitas espiras. No caso aqui vai ser um transformador elevador de tensão. Sendo que quem determina se ele é transformador abaixador ou elevador é justamente essa questão, se a tensão vai entrar pequena e sair grande, ou então entrar grande e ser pequeno. Isso aqui é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu colocando aqui 220 volts aqui, eu vou ter 12 volts aqui. Se eu colocar desse lado aqui 12 volts AC, desse outro lado eu vou ter 220 volts AC. Alimentando por aqui. Aí a coisa já muda, né? Aqui passa a ser o primário e aqui passa a ser o secundário. Já que, como a gente falou, o primário é onde a tensão chega. Se ela chega grande, se ela chega pequeno, se vai reduzir, se não vai, isso não importa. Onde a tensão chega é o primário. Onde ela sai é o secundário. Se a tensão entrar grande e sai pequena, é transformador abaixador. Se a tensão entrar pequena e sai grande, é transformador elevador de tensão. Bom, mas qual é o princípio de funcionamento do transformador? Ele se baseia no que a gente chama de indução eletromagnética. É o seguinte, descobriu-se que toda vez que eu tenho um fio condutor e eu passo por dentro dele uma corrente, eu gero nesse fio, ao redor dele, um campo magnético. E o sentido desse campo magnético vai pela regra da mão direita. Bom, então, se eu tenho um fio, eu passo uma corrente por ele, eu gero um campo magnético. Eu gero um efeito parecido com um ímã. O que é feito? Só um fio, só o campo de um fio não tem aplicação prática. No entanto, se eu pego esse fio e dou várias voltas, fazendo o que a gente chama de bobina, esse campo magnético ele fica muito forte. E ele vai ter esse seguinte formato bem aqui, ó. Ele vai sair de um lado e vai entrar para o outro. E o centro aqui é onde vai ter a concentração do campo magnético. Isso aqui, para quem se lembra, ó, é muito parecido com um ímã, que tem o norte e tem o sul. E as linhas de campo magnético saem do norte e vão em direção ao sul. Mas, qual é o princípio transformador? Percebeu-se que se você bota uma corrente aqui e ela gera campo magnético, percebeu-se que isso aqui é uma via de mão dupla. Se você deixar um campo magnético passar por uma bobina, vai aparecer nessa bobina, se a gente fechar o circuito, né, vai aparecer uma tensão, ou seja, daqui para cá é induzida, vai aparecer uma corrente, certo? Se a gente fechar o circuito, daqui para cá vai ter o quê? Vai ter uma tensão induzida. Daqui para cá.
através do campo magnético. Detalhe, esse campo magnético não pode ser um campo magnético estático, tem que ser um campo magnético móvel. Ele tem que estar variando, tem que ser um campo magnético variável. E como é que a gente consegue um campo magnético variável? Basta que a tensão que a gente coloca aqui seja uma tensão alternada. A tensão alternada gera um campo magnético assim, ó, que vai abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e contraindo, abrindo e contraindo. Isso aqui, ao passar por outra bobina, gera o quê? Gera uma tensão induzida. E a relação entre essas duas bobinas vai determinar esse nível de tensão aqui. Onde a tensão alternada entra é a bobina primária. Onde ela sai é a bobina secundária. Tem como a gente demonstrar isso na prática? Tem. Bem fácil. Eu posso pegar, por exemplo, ó, isso aqui é uma bobina que eu tirei de uma contatora, tá? Aqui é uma bobina simples. Ela não está nada ligado nela. Então, por exemplo, do jeito que está, ela não emana campo magnético. Se eu pegar uma agulha fininha aqui, colocar aqui, ó, repara que a bobina ela não chama a agulha. No entanto, se eu colocar aqui uma tensão alternada, eu vou transformar isso aqui num ímã. Daqui para cá, ó, vou pegar meu multímetro. Eu vou pegar 12 volts alternados, tá? Vou botar aqui nesse tensão alternada. E nessa fiação aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 12 volts de tensão alternada. Tá vendo? Esses dois fios vêm aqui. 12 volts de tensão alternada. Eu vou ligar onde? Eu vou ligar nessa bobina. Vou fazer então um eletroímã. Conectei de um lado. Fiz aqui do outro lado também. Então vamos confirmar. Aqui, entre os terminais da bobina, temos 12 volts. Ok? 11.8 porque dá uma quedazinha. Então, gente, como aqui é um indutor e eu coloquei tensão alternada nele, ele se transformou o quê? Está gerando campo magnético, se transformou no eletroímã. Repara que se eu pegar a agulha, ó, colocar bem aqui, ó, e soltar ela, ele vai chamar ela para dentro. Tá vendo como chamou? Também aqui, eu estou segurando. Ó. Repara que eu vou soltar ela bem aqui. Repara que ele vai chamar ela. Então aqui, ó, tá tendo o quê? Tá tendo a geração de campo magnético. Nesse formato bem aqui, ó. Igualzinho fosse um ímã, mas no caso é um eletroímã. Então, esse lado bem aqui é quem? É onde eu estou botando a tensão. Então, esse cara bem aqui é quem? É o meu primário. O lado primário é onde eu estou colocando a tensão. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um outro indutor perto dele, que será o meu secundário, aonde eu vou resgatar essa tensão. E ele vai transferir energia daqui para cá através de campo magnético. Essas linhas que estão bem aqui, que a gente está comprovando bem aqui, ó, com a agulha sendo puxada. Como é que eu faço isso? Basta eu pegar uma outra bobina. Vou pegar essa outra bem aqui, qualquer. Essa outra bobina, o que eu vou fazer para comprovar? Eu vou pegar meu multímetro. Tá na escala de tensão AC, ok? Aqui ele mostra um resíduo. Vou colocar nos terminais dela. Dessa outra bobina. Repara que só tem ruído aqui, ó. Só 14.3 mA. Mas olha o que acontece, ó. Quando eu vou aproximando ela aqui, ó. Dessa parte bem aqui, onde está chegando a tensão, ó. Tá vendo, ó? 300 e pouco. 600 e pouco, 900 e pouco. 380. Repara que se eu botar aqui, ó. No centro aqui, ó. Já foi para quase 1 volt, ó. Porque as linhas de campo elas vão se concentrando aqui na parte central, tá? Aqui tá, não tem nada aqui dentro, ó. E elas vão se concentrando aqui, ó. Já foi para 1 volt, beleza?
Só que o que acontece? Daqui para cá, qual é o meio que está tendo daqui para cá? É o A. O A não é um bom meio para transferir campo, para passar o campo magnético. O interessante é que seja um núcleo que não seja núcleo de A. Então vocês vão ver o seguinte, ó. Essa mesma bobina do jeito que está aqui, usando o núcleo de A, está aparecendo no secundário, ó. Repara que não tem nada aqui. Está aparecendo, passando pelo A, o campo magnético, induzindo essa tensão de 1.1. Mas eu vou colocar agora um núcleo de ferro. Olha o que vai acontecer. Eu estou inserindo o núcleo. 1.2, 3 volts, 4, 5, já foi para 7, 9, 10, 14, 24.7 volts. Só com a inserção do núcleo. Então, em transformador, dificilmente você vai ver um transformador com núcleo de A. A gente sempre coloca o quê? O núcleo de material ferroso. Tá? No caso aqui eu usei um núcleo maciço. Mas em geral não é usado o núcleo maciço. Tá? Em geral é usado ferro laminado. Que é o que eu vou explicar agora. Mas, ó, aqui é um transformador. Ó, se eu afasto aqui, ó, tá zerado. E se eu coloco aqui, no caso meu secundário, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, o transformador elevador ou abaixador? Transformador elevador, né? Por quê? No primário está entrando uma tensão razoavelmente baixa, 12 volts. E no secundário eu tenho o quê? Eu tenho o dobro. Então o transformador quer dizer um transformador elevador de tensão, tá? Bom, pessoal, como é que é a questão do núcleo transformador? Percebeu-se que se eu pegar um enrolamento e passar uma corrente por ele, sendo que a tensão que eu vou estar aplicando aqui tem que ser uma tensão alternada, eu consigo fazer o quê? Eu consigo gerar um campo que vai ficar variando, campo magnético variante, e se eu colocar um outro enrolamento bem aqui, eu consigo ter entre os terminais dele uma tensão induzida. E se eu botar um consumidor, eu vou ter uma corrente, sem contato direto, só através de campo magnético. Só que a gente viu que no nosso estudo, no nosso experimento, que o A ele não passa bacana no campo magnético. Melhora bastante quando a gente coloca o núcleo de ferro. Então o que eles fizeram, os estudiosos? Colocaram aqui o núcleo de ferro maciço. E melhorou pra caramba. Só que eles perceberam que esse núcleo aqui estava aquecendo. Esse aquecimento era em função do seguinte: nesse núcleo, quando passava o campo magnético, eram induzidas correntes parasitas nesse núcleo. A gente chama isso aqui de corrente de Foucault, ok? São essas correntes parasitas. Isso aqui provoca um aquecimento no núcleo. Então, vamos raciocinar o seguinte: qual é o objetivo? É transferir energia daqui para cá. Se esse núcleo aqui está esquentando, em função dessas correntes parasitas, corrente de Foucault, eu estou tendo desperdício, meu transformador é ineficiente. Porque o transformador não é para aquecer, quem é para aquecer é aquecedor. O transformador é para pegar uma tensão e transformar em outra tensão. Então, o núcleo de ferro maciço não é eficiente. Só que eles perceberam o seguinte, os estudiosos, perceberam que se em vez de colocar o núcleo de ferro maciço, eles colocassem um núcleo de ferro laminado, as correntes parasitas reduziam bastante. Então, o transformador ele conseguia fazer, o núcleo fazia a função dele de aumentar, porque na verdade ele aumenta a indutância das bobinas. Ele aumentava esse campo magnético, transferia mais potência daqui para cá, só que o desperdício era menor. Então passou-se a utilizar o quê? Núcleo de ferro laminado. Para poder fazer o quê? Para poder fazer o núcleo dos transformadores. Como é que isso aqui é feito na prática? Geralmente, onde é enrolado as bobinas de transformador, esse bem aqui que a gente chama de carretel. Então, como é que o cara faz? Nesse carretel, ele enrola primeiro quem? Ele enrola, por exemplo, vamos fazer aqui, imaginar um transformador de 220 para 12 volts. Ele vai enrolar primeiro o primário. Então ele vai pegar e vai enrolar. E fez o quem? A bobina primária. E vai deixar aqui disponível.
aonde que é o quê? Onde vai entrar a tensão. E em cima dela, claro, né? São muitas e muitas voltas. Eu estou aqui só fazendo uma demonstração, tá? E em cima dela ele vai enrolar quem? Vai enrolar a bobina secundária. Em cima dela. Então, ó, aqui é a bobina primária, aqui é a bobina secundária. A bobina primária enrolada do lado de dentro, no caso do transformador abaixo da tensão, onde a bobina primária vai entrar a tensão alta, 220, e no secundário vai ser os 12 volts. Tensão alternada, só que menor. Se ele botar para funcionar do jeito que está, ele não vai ter a eficiência total, porque o núcleo aqui está núcleo de ar. Então o que era feito primeiro? Colocado um núcleo maciço. Só que apareceu a corrente de Foucault. E aí o núcleo começava a aquecer e era pouco eficiente. Então passou-se a utilizar o quê? Ferro laminado. Como é que isso é feito? Geralmente é usando esses caras bem aqui, ó. São chapas de ferro silício, porque também não é só um ferro comum não, é um ferro especial, tá? Que eles fazem o quê? Eles são organizados de forma que fica um núcleo de ferro laminado. Essas chapas, como elas têm o formato da letra E e da letra I, esse transformador aqui é chamado de transformador tipo EI, porque tem formato de letra E e chapas de letra I. Um outro formato de transformador muito usado é o formato toroidal, que é esse formato bem aqui. Mesma coisa, enrolar uma bobina primária e depois enrolar a bobina secundária, tá? Vamos falar disso aqui. Como é que é feito? Eles colocam aqui, ó, colocam primeiro uma chapa E, por exemplo, deixa bem organizadinha, e coloca uma outra chapa E bem aqui, desse outro lado. Só que aí fica esse espacinho aqui, ó. Sendo que é o seguinte, eles colocam essas chapas e eles isolam uma da outra usando verniz, tá? Aí fica esse espaço bem aqui, aí coloca uma chapa aí. Daqui pra cá, ó. Entenderam? Aí depois ele pega o quê? Pega uma outra chapa E, coloca aqui. Certo? No caso aqui ela vai pra cá, ó. Outra chapa E. Ok? Bem aqui de novo. É colocado uma chapa I. Certo? E assim vai fazendo até completar o núcleo. Até completar esse espaço todinho. Fazendo o quê? Um transformador E/I. De um lado o primário, do outro lado o secundário. Enrolado no carretel. Onde são colocadas aqui as bobinas primárias e secundárias. Com um núcleo de ferro laminado. Que melhora o quê? Melhora a eficiência, porque reduz o aparecimento nas correntes parasitas. Então dificilmente você vai olhar o núcleo de ferro, um núcleo maciço. Geralmente é núcleo de ferro laminado. E geralmente a representação de núcleo de ferro laminado são com esses dois tracinhos bem aqui. Isso aqui é para dizer que é ferro laminado, tá? Formando então o que a gente chama de transformador E/I. Então esse transformador bem aqui é esse mesmo aqui, ó, transformador EI, tá? E aqui são as lâminas de formato E e formato I. E para a gente concluir essa questão do núcleo, né? Sabendo que no carretel a gente vai fazer como? Vamos fazer como? Colocar as chapas no formato E e formato I para fazer o quê? Para fazer o núcleo de ferro laminado, certo? Que vai melhorar o quê? Vai diminuir as perdas em função da corrente parasita. Então o nosso transformador vai ser o quê? Vai ser um transformador com núcleo de ferro laminado. Se a gente pegar um bem aqui, ó, um que não está desmontado, a gente vê que o núcleo dele, ó, ele tem o quê? São lâminas, tá? Só que elas estão coladas, estão bem apertadinhas e estão separadas com verniz. Então isso aqui é um núcleo de ferro laminado. Só que isso aqui é usado para baixa frequência. No caso aqui da nossa alimentação da rede para 60 Hz, tá?
Isso aqui é eficiente para isso, para baixa frequência. Só que se a gente olhar uma fonte de computador, por exemplo, uma fonte chaveada, ela trabalha com alta frequência. Se a gente pegar aqui o transformador principal dela, que é esse bem aqui, ó, e tirar aqui, vocês vão ver que o núcleo dele aqui, ó, não é ferro laminado. Mas também não é um ferro comum, não. Isso aqui é núcleo de ferrite, tá? É que é o seguinte, em fonte chaveada, que trabalha com frequências elevadas, frequências elevadíssimas, o núcleo de ferro laminado não é adequado. Em frequências elevadas, aparece de novo, mesmo no ferro laminado, as correntes parasitas. Isso aí é reduzido usando quem? Usando o núcleo de ferrite, tá? Isso aqui a gente vai ver quando a gente estiver estudando as fontes chaveadas. Mas então tá isso. Transformador de baixa frequência, usa núcleo de ferro laminado. Transformador de alta frequência, usa núcleo de ferrite, em função das correntes parasitas, que acontecem naturalmente. Beleza, gente? E para fechar a questão teórica, tá? Tem que entender o seguinte, transformador só funciona com tensão alternada. Por quê? Porque para ter indução eletromagnética, ou seja, uma bobina está aqui, outra bobina está bem aqui, eu gerar um campo nela para induzir na outra, o campo magnético tem que estar variando. Então, a tensão alternada, ela permite isso, um campo magnético que fique variando. Por quê? Se eu pego uma bateria, tensão DC, e boto numa bobina, ela vai gerar campo? Vai. Só que vai ser um campo assim, ó. Vai ser um campo fixo em uma única direção. Isso aqui não induz. Se eu botar uma outra bobina aqui, do jeito que está aqui, não vai induzir. O que tem que acontecer? Essas linhas de campo tem que estar cortando essa bobina. Então o que acontece? Ela tem que estar variando. E como é que a gente faz para ela variar? Em vez de tensão DC, a gente bota tensão alternada. A tensão alternada vai fazer isso aqui ficar variando. Mas, como funciona exatamente? Tensão alternada não é assim? Tem a parte positiva, vira zero, vai lá para baixo, que é a parte negativa, vira zero, depois vai lá para cima, parte positiva, e fica variando entre ciclos positivos e negativos. Bem aqui, nesse ponto bem aqui, quando a tensão é zero, na bobina, não tem campo magnético, a tensão é zero, só que essa tensão ela vai subindo, né? Até chegar ao valor máximo. Isso aqui vai fazendo o quê? Vai fazendo aparecer linhas de campo, por exemplo, de cima para baixo. E essas linhas vão crescendo à medida que a tensão aumenta. Depois a tensão vai diminuir. E as linhas vão diminuindo. Até ficar quanto? Até ficar zerado de novo. Então ela fez assim, ó, ela cresceu, depois diminuiu. Até bem aqui. Quando chega daqui para cá, ela vai começar a crescer. Só que ó, a polaridade trocou. A polaridade trocou. Aqui é como se fosse uma bateria assim, ó. Aqui é como se fosse uma bateria ao contrário agora. Trocou a polaridade. Se trocou a polaridade, vai gerar campo? Vai, só que esse campo vai ser no outro sentido. Aqui estava de cima para baixo, agora vai ser de baixo para cima. E quando chegar aqui no ponto máximo, é o ponto que tem mais o quê? Mais linhas de campo. De baixo para cima. Aí depois vai acontecer o quê? Vai reduzir de novo e ela vai zerar de novo. E ela vai ficar fazendo isso, ó. Só aumenta fluxo, diminui fluxo, aumenta fluxo, diminui fluxo. E disso que aumenta e depois diminui, ele troca de polaridade. É como se aqui fosse um ímã com norte-sul, norte em cima e sul embaixo, e a parte negativa como se fosse um ímã com sul em cima e norte embaixo. Então é um campo magnético que está variando. E isso aqui é que permite a indução eletromagnética, tá? Então é isso, gente. Chegamos mais ao final de mais uma videoaula. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!